Olá, pessoal. Boa tarde, quinto ano. Olha a gente aqui de novo. Tá tudo bem com vocês? Que bom. Espero que vocês estejam ótimos, assim como eu estou também. Tá certo? Gente, olha, nossa aula de hoje, como vocês podem ver, está no livro de português, tá bom? Preste atenção na aula, que hoje a aula é muito importante e precisa muito da sua atenção, tá bom? Nosso assunto de hoje, gente, a gente vai falar sobre adjetivos. E ela é gramática, né? O adjetivo, gente, ele tem várias formas, de vários jeitos. E eu vou explicar para vocês cada uma dessas formas agora para vocês. É preciso que vocês prestem bastante atenção, tá certo? Antes de falar do adjetivo, eu quero ler um texto para vocês que está no livro de vocês também. O nome do texto é O Pastor e o Lobo. Olha só. Um pastor de ovelha achava a vida monótona. Por isso, inventava de tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. Um lobo, socorro, socorro, costumava gritar aos quatro ventos. Quando as pessoas do povoado vinham ao seu socorro, encontravam-no perfeitamente seguro, rindo a valer. Um dia apareceu um lobo de verdade na frente do pastor. Desesperado, ele começou a gritar, sempre como fazia: um lobo, socorro, socorro! Dessa vez, ninguém veio socorrê-lo e o pastor teve de se esconder em cima de uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Moral da história: quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Gente, isso é a mais pura verdade. Então, nós temos sempre que falar a verdade, né? E eu quero que vocês observem, gente, essas palavras que estão destacadas no texto. Monótona, favorita, seguro e desesperado. Observe que antes dessas palavras vem um substantivo: vida monótona, diversão favorita, perfeitamente seguro e desesperado. Então, gente, o que acontece? Esse desesperado vem do desespero, né? Do medo que ele estava sentindo. Todas essas palavras que estão destacadas no texto, elas recebem o nome de adjetivos. São características dos substantivos. Então, elas são adjetivos. A locução adjetiva, ela é a união de duas ou mais palavras com função de adjetivo. Aí a gente chama de locução adjetiva. Eu vou mostrar para vocês vários exemplos sobre locuções adjetivas, certo? Então vamos lá, olha aí. Raio de sol. Ele juntou o de e o sol e colocou raio solar. Dia de sol. Ele juntou o de e o sol e ficou dia ensolarado. Azul do céu, azul celeste. Amor de pai, amor paterno. Noite de lua, noite enluarada. Dia de festa, dia festivo. Certo? Esses aí, gente, eles são locução adjetiva, tá? E no livro de vocês tem mais exemplos, tá bom? E agora nós vamos falar de adjetivo gentílico. O adjetivo gentílico, ele indica, gente, a origem dos seres e das coisas. Tipo, de onde vem, certo? E isso a gente usa muito quando a gente vai falar do lugar que a pessoa nasceu. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês de adjetivos gentílicos, tá bom? Vamos lá. Acre, acriano. Alagoas, alagoano. Amapá, amapaense. Aracaju,
aracajuense. Bahia, baiano. Belém, belenense. Belo Horizonte, belo-horizontino. Brasília, brasilense. Ceará, cearense. Espírito Santo pode ser capixaba. Goiânia, goianense. Então, gente, esses aí são adjetivos gentílicos, que é quando se dá origem de um ser ou das coisas também, tá bom? O adjetivo, gente, ele concorda em gênero, quando a gente fala de feminino e masculino, número, que é quando a gente fala de plural ou singular, e grau, que é quando a gente fala de aumentativo e diminutivo. Então, eles concordam em gênero, número igual e grau com o substantivo ao qual ele se refere. Por exemplo, aí onde vocês estão vendo, nós temos vida monótona. Vida, ela é substantivo feminino e está no singular. Monótono, ela é o adjetivo feminino e está também no singular. Agora vamos lá. Animais divertidos. Animais é o substantivo, está no gênero masculino e o número é plural. Divertidos é o adjetivo, está no gênero masculino e também está no plural. Agora nós vamos falar sobre o gênero do adjetivo. Quanto ao gênero, o adjetivo ele se divide em uniformes e biformes. Uniforme, gente, são os adjetivos que têm uma forma só, quanto ao masculino, tanto para o masculino como para o feminino. Por exemplo, nós temos aí garoto feliz. Garoto é o substantivo, feliz é o adjetivo. E garota feliz. Observe que tanto para o masculino, que é o garoto, como para o feminino, que é a garota, a palavra, o adjetivo feliz não mudou. Então, por isso que ele é uniforme. Agora, vamos para os adjetivos biformes. São adjetivos que têm uma forma para o masculino e uma outra forma para o feminino. Exemplo é o que você pode ver aí: homem idoso, mulher idosa. Veja que o substantivo, aqui que está no masculino, homem, o adjetivo ficou idoso. E das mulheres, o adjetivo ficou idosa. Então, ele é biforme porque ele se modifica conforme o gênero. Se for masculino, é de um jeito, se for feminino, é de outro jeito, tá certo? Agora, nós vamos falar sobre o número do adjetivo. O adjetivo simples, em geral, fazem plural da mesma forma que o substantivo simples. Ou seja, mal, maus, feliz, felizes, bom, bons. Esses são adjetivos simples, gente, que só é uma palavra. Nós também temos os adjetivos compostos. São adjetivos que são formados por duas palavras. Nesse caso, apenas a última palavra que recebe a forma do plural. Por exemplo, você pode ver aí a palavra consultório, médico, cirúrgicos. Olha só o exemplo: consultórios, médico, cirúrgicos. Essa palavra ela é o substantivo composto, médicos cirúrgicos. E como ela está no plural, a gente só vai falar a última palavra no plural, que é os cirúrgicos. A mesma coisa é essa daqui, afro-brasileiras. Quando a gente coloca no plural, o afro ele fica normal e a última palavra brasileiras é que vai ficar no plural. Mas tem exceção, tá certo, gente? Por exemplo, como você pode ver aí, ó, a palavra surdo-mudo. Quando você vai colocar no plural, todas duas vão entrar no plural, tanto surdo como mudo, e vai ficar surdos, mudos.
Também, gente, tem uma diferença quando a gente se refere à cor. Se o adjetivo é composto e tem a ver com cor, então vai variar aí de acordo com o substantivo. Observe esse exemplo. Saia verde-oliva. Verde-oliva é o adjetivo composto. São duas palavras, mas e a saia. Quando a gente vai falar no plural, a única palavra que vai entrar no plural é o substantivo, saias. Já o adjetivo composto, ele não entra, ele continua normal. Saias verde-oliva. Agora, gente, a gente vai falar sobre o grau do adjetivo. Os graus do adjetivo, eles são comparativo e superlativo. O que é cada um desses, tia? Eu vou mostrar para vocês cada um deles, tá certo? Vamos lá. O comparativo, gente, ele indica a comparação entre dois ou mais elementos. Então, nós temos o comparativo de igualdade, que é a comparação que é feita utilizando o tão, o tanto, o quanto e o como. Por exemplo, Marcos é tão bonito quanto Marcelo. Também pode-se dizer Marcos é tão bonito como Marcelo. Você também pode usar o comparativo como superioridade. E aí, nessa comparação, a gente utiliza o mais que e o mais do que. Por exemplo, André é mais inteligente que Felipe. Ou você pode dizer, André é mais inteligente do que Felipe. Também nós temos o comparativo de inferioridade. E nessa comparação, a gente usa o menos que ou menos do que. Por exemplo, George é menos forte que Márcio. Também pode-se usar George é menos forte do que Márcio. Nos adjetivos bom, mal, grande e pequeno, eles possuem formas específicas para a comparação de superioridade. Por exemplo, nós temos aí o adjetivo bom. Na comparação de superioridade, a gente pode usar o melhor. No mal, a gente usa o pior. Grande, a gente pode usar o maior. Pequeno, aí a gente usa o comparativo menor. Agora que a gente falou sobre o grau do adjetivo comparativo, agora a gente vai falar do superlativo. E o superlativo, ele se divide em dois também. Ele se divide no relativo, que eu vou falar agora para vocês. As características dos seres ou das coisas são intensificadas em relação ao grupo de seres ou coisas. Duas formas para o superlativo, certo? É o relativo de superioridade e de inferioridade. Ou seja, veja só o exemplo. Vinícius é o mais inteligente da turma. Então, a gente está falando aí de superioridade. É um substantivo superlativo, relativo de superioridade. Quer dizer que ele é o mais inteligente da turma. Quando a gente fala, este monte é o menos alto de todos. Isso é de inferioridade. Quando a gente diz que ele é menos, é menor. Só que a gente está se referindo a um grupo todo. Por isso que ele é relativo. Quando a gente se refere a um grupo todo, certo? E agora nós vamos falar do superlativo absoluto, certo? E o absoluto, ele se divide em dois também. O analítico, que expressa por meio do adjetivo, por exemplo, muito, extremamente, excepcionalmente e etc. Anteposto ao adjetivo. Olha só o exemplo. Lucas é um aluno muito aplicado. Quer dizer que é absolutamente certo. Pode-se dizer também que Lucas é um aluno extremamente aplicado, certo? E no sintético, como é o sintético, tia? É a forma geralmente pelo acréscimo do sufixo radical. Por exemplo,
E o prédio é altíssimo. Alti, ele quer dizer o radical, que vem de alto, e tíssimo é o sufixo, que é quando a gente exagera, quando a gente coloca mais coisas, entendeu? Ele tem um acréscimo, então ele não é só alto, ele é altíssimo, ou seja, ele é muito alto, certo? E agora eu vou dar exemplos para vocês de adjetivos na forma do superlativo absoluto sintético, que eu acabei de dizer para você. Preste atenção. Ágil, ele pode ser agílimo ou agilíssimo. Agradável, agradabilíssimo. Amargo, amaríssimo, né? Amável, amabilíssimo. Observe, gente, como a gente está colocando essa palavra ao extremo. A gente está pegando um sufixo e colocando ele um acréscimo para que ele fique mais forte, entendeu? Então, esses são exemplos de adjetivo, superlativo, absoluto sintético, tá bom? No livro de vocês tem vários exemplos sobre esses adjetivos. Você precisa ler várias vezes, estudar várias vezes pelo livro para você saber cada um deles, gente. Quanto mais a gente lê, mais o assunto vai se fixar na nossa mente. Assista o vídeo quantas vezes for necessário e leia as páginas várias vezes também, que é para você entender, tá certo?